Continuando, essa rápida análise das emoções e dos afetos mostra-nos que existe uma grande diferença entre ambos. Daí deduzimos também uma interessante observação. A pessoa emotiva não é necessariamente afetiva. Isto é, a capacidade receptiva, sensitiva, passiva da esfera emotiva, da psique, não vem sempre acompanhada da capacidade de exteriorizar sentimentos, afetos, de relacionar-se, de extravasar sobre outros a energia emotiva. De fato, às vezes, ou mesmo frequentemente, os tipos muito emotivos são egocêntricos, egoístas, captativos, incapazes de amor e de interesse pelos demais. Isso ela está falando dos tipos emotivos. Naturalmente, falamos aqui do tipo emotivo inferior e pouco evoluído. Isso ocorre, segundo o Dr. Abatar, porque a emoção é apenas um movimento da substância psíquica emotiva, uma reação, uma vibração interna fortíssima, sim, mas não duradoura. Se não intervierem outros fatores, ou seja, uma adesão íntima, um profundo desejo de voltar a experimentar aquela determinada emoção, ser agradável, e a capacidade de manifestá-la e de exprimi-la. Vocês notaram que interessante? A emoção, nós vamos sempre senti-la. É apenas um movimento da substância emotiva. Existe, no entanto, o tipo emotivo evoluído, que chega aos níveis do misticismo puro e da intuição, e cuja sensibilidade e receptividade se refinaram a ponto de torná-lo capaz de sentir e captar as vibrações mais altas da emoção e do sentimento. Esses são os sensitivos, que se aproximam da verdade por intuição e que seguem o caminho espiritual por adesão sentimental e íntima. Conhecemos várias pessoas desta natureza. Um com quem eu convivi estreitamente foi o senhor chamado Langerton Neves da Cunha. Ele percebia, ele captava, entende? Capaz de sentir e captar as vibrações mais altas da emoção e do sentimento. Esses são os sensitivos. A pessoa chegava lá na residência dele porque ele hospedava gratuitamente várias pessoas a custo daquilo que ela comia. Ela trazia a sua comida, entende? A única coisa que existia era a esposa dele que fazia, Dona Aninha, não é? As internas tinha a cozinha em que os próprios familiares vinham e se internavam e faziam separadamente, porque eram pessoas que traziam distúrbios psíquicos muito graves. Então ele captava, ele prescrevia medicamentos sem a pessoa falar do seu problema físico, e dava certo, porque ele tinha a orientação dos espíritos benfeitores, Eurípides Barçanufo, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que eu vi várias vezes ele psicografar mensagens do Dr. Bezerra de Menezes. Então são sensitivos. Agora existem aqueles sensitivos que não são tão dados a esse tipo de ação, né?
sensitivos assim que têm percepção de algo que possa vir a acontecer, ou fulano de tal chega e manifesta determinada ação e a pessoa nem precisa falar, ele já vai dizendo, se antecipando, né? Os afetivos, por outro lado, sendo extrovertidos e tendo necessidade de exteriorizar a energia emocional, podem ficar sujeitos a apegos excessivos, afetos ciumentos exclusivos, a antipatias e ódios invencíveis. Contudo, podem converter-se em centros de amor irradiante, ser capazes de profundo altruísmo e abnegação, de compreensão e bondade. Sabem criar e estabelecer justas relações humanas, tornando-se com o tempo verdadeiros auxiliares da humanidade. Na realidade, o equilíbrio e a harmonia da natureza emocional do homem surgem do justo e igual desenvolvimento dos dois aspectos, o passivo e o positivo, e do uso do terceiro aspecto, o desejo, transformado, porém, em desejo puro, isto é, aspiração. Desejo, é importante que a gente entenda aqui como sendo não o desejo mundano, mas aquele desejo da transcendência. Assim, no homem perfeitamente equilibrado, dever-se-ia encontrar sensibilidade, capacidade de amar e aspiração em direção ao astral, ao alto. Ela está dizendo no homem perfeitamente equilibrado. Meus amigos, nós não estamos aqui fazendo aqui uma exaltação ao negativismo. Não, muito pelo contrário, existem inumeráveis pessoas assim, mas elas estão misturadas no meio da multidão desequilibrada, que fica difícil nós fazermos a separação. Mas isso é importante para aquele que tem essa sensibilidade, essa capacidade, não é? No que diz respeito, devemos pouco a pouco nos analisar, procurando descobrir como se apresenta em nós a atividade emotiva e qual o seu aspecto predominante. Isto é importantíssimo. Procurar em nós descobrir como se apresenta a atividade emotiva e qual o seu aspecto predominante. Qual seria a predominância em nossa personalidade? Poderemos perceber que somos excessivamente emotivos, ou seja, que a zona emocional de nossa psique é demasiadamente ativa e não dominada, ou então que há em nós deficiência de energias emotivas. Tanto em um como em outro caso, as razões são, por vezes, muito profundas e difíceis de se reconhecer, porém, com o exame atento e contínuo, elas aflorarão e a solução poderá, assim, ser encontrada. Inicialmente, vejamos bem, é preciso conhecer-se. Inicialmente, é preciso conhecer-se, fazer um balanço
objetivo e imparcial, passando-se depois, em uma segunda etapa, ao trabalho de reordenação, desenvolvimento e reconstrução. Meus irmãos, doutora Ângela Maria Lassalabata está aqui, entre as linhas, ditando o que Santo Agostinho nos disse na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Inicialmente é preciso conhecer-se. Olha a importância do autoconhecimento, porque através do autoconhecimento você vai conseguir dimensionar toda a sua vida e não ficar parado esperando que as coisas aconteçam. Em nenhuma circunstância. Por quê? Porque o momento nos chama a atenção para as mudanças. Voltaremos para falar do questionário e encerrar.